Fala pessoal, tudo beleza? A paz do Senhor. Meu irmão, você deve estar estranhando aí, né? Mas você já deve ter ouvido a notícia que a igreja ia disponibilizar aí na página no YouTube alguns vídeos devocionais. É mais uma ferramenta que a igreja disponibiliza pra gente, para que a gente tenha um tempo com a palavra de Deus e um tempo em comunhão, mesmo que virtualmente, mas um tempo em comunhão. Tá certo? Vamos juntos? Então beleza, vou te dar um tempinho aí, 10 segundos, dá? Para você correr lá, pegar um papel, uma caneta e o mais importante, a sua Bíblia. Beleza? Já deu, porque você pode adiantar, pausar o vídeo aí, então tá tudo tranquilo, tá? Provérbios 14, versículo 27. Abra sua Bíblia em Provérbios 14, versículo 27. Prontos? Vamos juntos? Então tá bom. Provérbios 14, versículo 27. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta as armadilhas da morte. Hoje, meu irmão, eu e você, nós vamos estudar sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor hoje é o tema da nossa devocional. Beleza? Então, acabamos de ler Provérbio 14, 27. A gente vai estudar, portanto, mais uma vez para reforçar o que significa o temor do Senhor. Qual é o entendimento que você tem? Para você, o que significa o temor do Senhor? Com certeza você já viu essa frase em vários textos bíblicos. Mas qual será que é o entendimento correto? O que será que significa? Será que significa que nós devemos ter medo? Medo de uma ação de Deus, como se Ele fosse nos ferir, nos machucar? Será que nós devemos ter medo, por exemplo, dos juízos do Senhor? Olha, para nós que reconhecemos o plano remidor do Senhor, para nós que reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, para nós que entendemos o significado do sacrifício de Cristo na cruz, nós entendemos o temor do Senhor de uma forma diferente. Para nós que cremos em Jesus Cristo, o temor do Senhor está relacionado à reverência. Isso, reverência no sentido de se inclinar diante de Deus, de se debruçar diante de Deus, contemplando, respeitando a sua majestade. E a segunda característica, eu já acabei de falar, é o respeito, mas é um respeito profundo. Nós respeitamos quem Ele é. Deus é o Criador dos seres humanos, de todas as coisas. Ele é infinito, eterno, imutável. Então nós respeitamos Deus como Ele é. Nós respeitamos a sua majestade, nós respeitamos o seu poder, a sua glória, nós respeitamos a sua palavra. Uma terceira característica do que significa o temor do Senhor é a obediência. Veja, se você reconhece que Jesus é o seu Senhor, portanto, você é servo. E o que o servo faz em relação ao seu Senhor? Exatamente, obedece. A obediência é uma característica que nos dá entendimento correto do temor do Senhor. A gente vai agora lá para Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29, para que nós possamos entender no texto bíblico o que de fato significa temer ao Senhor. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de um modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O texto bíblico nos dá um outro texto bastante interessante, que está lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Vamos lá, abre sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Temer ao Senhor é odiar ao mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso.
Significa então que o temor do Senhor está relacionado a odiar aquilo que Deus odeia. Ou, se você preferir, está relacionado a amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Reverência, respeito profundo, obediência, rejeitar aquilo que Deus rejeita e amar aquilo que Deus ama. Isso é o conceito ou a ideia de temor do Senhor. Portanto, espero que você tenha entendido a ideia do que significa o temor do Senhor. Vamos lá para Deuteronômios, capítulo 10, vamos ler do versículo 12 ao versículo 13. Lá no GRO a gente tem um termo que a gente brinca lá, que a gente dá uns rolê bíblicos. A gente vai para o Novo Testamento, volta para o Antigo, vai para o Novo. E é isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? Deuteronômio 10, versículos 12 e 13. Vamos lá? E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça os seus mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Portanto, todos esses textos que a gente acabou de ver nos dá justamente essa ideia sobre o conceito correto, a ideia correta sobre o que significa temor do Senhor. Tá bom? Beleza, Rodrigão, mas e aí? O que isso tem a ver comigo, com você? Como que a gente pode aplicar essas verdades em nossa vida? Bom, a aplicação que a gente pode tirar desse estudo, ela é importante porque compreender o que significa o temor do Senhor nos ajuda a entender o nosso lugar diante do Pai. Compreender o que significa o temor do Senhor nos ajuda a entender o nosso lugar diante do Pai. Como assim? Fácil. Antes nós éramos irreverentes. Antes nós éramos desrespeitosos. Antes nós éramos desobedientes. Isso não é a postura de quem teme ao Senhor. Mas agora nós devemos ser como? Nós devemos ser submissos às suas vontades. Antes nós éramos entregues às nossas vontades. Agora nós somos entregues à vontade do Pai. Devemos ser submissos à vontade dele. Devemos rejeitar aquilo que Deus rejeita, amar aquilo que Deus ama. E assim nós poderemos dizer com certeza que nós tememos o Senhor. À medida que nós o reverenciamos, à medida que nós o respeitamos e à medida que nós o obedecemos. E tudo isso nós fazemos por amor, porque agora nós entendemos o que ele fez por nós. Então essas atitudes de temor ao Senhor é uma resposta por aquilo que Deus tem feito, tem feito e fará por nós. Amém? Para finalizar, vamos lá para Provérbios novamente, capítulo 19, versículo 23. Provérbios 19, versículo 23. O texto do Senhor diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. O que teme pode descansar em paz, livre de problemas. O temor do Senhor conduz à vida. O que teme pode descansar em paz, livre de problemas. Então a minha proposta para nós essa manhã, ou essa tarde, ou essa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, mas o nosso desafio, portanto, é tentar aplicar essas verdades, meditar sobre o que significa de fato o temor do Senhor e decorar esse versículo, Provérbios 19, versículo 23. Tá bom? Muito obrigado pela companhia e fique ligado que nós vamos disponibilizar outros vídeos. O próximo já tem até tema: o temor do Senhor, uma resposta à insensatez. O temor do Senhor, uma resposta à insensatez. Beleza? Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.